Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos à oração do dia. Hoje Deus vai falar contigo sobre os teus relacionamentos. Deus vai trazer cura para os teus relacionamentos e Deus vai derramar sobre nós uma bênção através da sua palavra para que os nossos relacionamentos possam passar por uma profunda transformação. Abra o teu coração, abra o teu espírito. Deus quer falar profundamente com você. Deus abençoe. Vamos então à palavra de Deus. A base da ministração hoje, da pregação, está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículos de número 1 a número 11. É muita coisa para nós lermos aqui agora. Se você tiver curiosidade, se você tiver um tempo, eu sugiro que você depois pegue a sua Bíblia e leia esses 11 versículos. Assim, são um presente para nós, esses 11 versículos. Vamos ler somente aqui o versículo de número 4, para que a gente possa resumir o que a palavra diz. Então vamos lá, Filipenses 2, versículo de número 4 diz assim: Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Olha o que diz aqui, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, mas na tradução na linguagem dos dias de hoje, diz assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Vamos orar e pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nesses breves minutos nós te pedimos, fala ao nosso coração, ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós precisamos compreender que a Bíblia é um livro de relacionamentos. Hoje eu dei uma Bíblia nova para meu filho de número 3. Ele tem 11 anos. E aí eu dei para ele uma Bíblia bem jovial. Era até uma Bíblia para adolescentes. Ele até se sentiu, ali na sua pré-adolescência, ele se sentiu super adolescente pela Bíblia que ele ganhou. Mas realmente é uma Bíblia muito diferente, bonita, com algumas imagens. E aí nós começamos um estudo bíblico. E aí eu o convidei para que ele escolhesse por onde que ele queria começar o estudo dele. E como comumente muita gente faz, ele escolheu o livro de Gênesis, que para muita gente é um livro complexo de se ler. Para tantas outras pessoas, talvez para a maioria dos cristãos, a Gênesis, principalmente o capítulo de número 1, relata a criação. E eu estava explicando para ele que, apesar dali conter a criação, Gênesis 1, na verdade, não é um livro sobre criação. A criação ali apresentada é consequência do propósito do livro, do capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 1 de Gênesis é um capítulo de relacionamento. Ele começa no versículo 1 apresentando o Deus Pai. No versículo 2 apresenta o Deus Espírito Santo. E no versículo 3 apresenta o Deus Filho, que é Jesus Cristo. Você entende que isso é relacionamento? Deus está sendo apresentado ali em Gênesis, no capítulo de número 1. E o Deus Pai, ele é apresentado como Deus Criador. O Espírito Santo é apresentado como o Espírito que paira sobre as águas. E o Espírito, aliás, o Deus Filho, ele é apresentado como a palavra, como o verbo, que depois se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vemos ali Deus construindo o mundo. Aí eu fiz uma pergunta para esse meu filho. Perguntei para ele: você acredita que Deus fez o homem para habitar o mundo? Ou Deus fez o mundo sonhando com o homem? Você entendeu minha pergunta? A pergunta que eu fiz para ele foi:
Você acredita que Deus fez o homem para habitar o mundo que ele havia construído? Ou Deus construiu o mundo sonhando com o filho que ele iria gerar? Ele criou o mundo para dar ao seu filho. E aí, como a maioria das pessoas, ele respondeu: eu acho que Deus fez o homem para colocar no mundo. Essa é a resposta de muitos crentes. Acredita que Deus, o propósito da criação do homem foi popular a terra, povoar a terra, se multiplicar e encher a terra. Claro que não. Quando um casal adulto se casa e resolve ter filhos, o que acontece? Começa um sonho. Vai ser menino ou vai ser menina? Se for menino, que nome que vai ter? E se for menina, que nome que vai ter? Aí vão até uma loja de bebês e fazem o quê? Aí compra um berço, compra a banheirinha, compra o carrinho do bebê, o bebê conforto, compra todo o enxoval. Alguns vão pintar a parede, outros vão colocar papel de parede. Tem gente que mexe na luminária. Tem gente que compra armário para o bebê que está chegando. Nesta construção de um quartinho ou de um espaço na casa para o bebê, com as coisas do bebê, que tem carinha de bebê, jeitinho de bebê, algumas coisas têm até cheirinho de bebê. Tem gente que, por exemplo, adora cheirinho de fralda. E algumas mães, quando estão grávidas, querem comprar a fralda só para ficar sentindo cheirinho, já sonhando com a chegada do bebê. Quando os pais fazem isso, olha a pergunta que eu vou te fazer. Eles geram o filho para ocupar o espaço que eles construíram lá na casa, o quarto de bebê, ou um espaço para o bebê? Ou eles fizeram esse espaço já sonhando com o bebê que eles teriam, fizeram esse espaço para o bebê? Você entende que muda a forma como a gente enxerga? Deus, quando construiu o mundo, ele estava sonhando comigo e com você. Cada detalhe da criação demonstra o relacionamento dele conosco. Por isso, um Deus que é Pai. Moisés apresenta um Deus criador. Jesus lê Gênesis e fala: esse aqui é o Deus Pai. E na oração, como é que ele fala? Pai nosso que estás nos céus. Como é que ele se apresenta a Jesus? Ele fala: eu e o Pai, nós somos um. Porque ele enxerga na criação Deus sonhando e constrói um mundo sonhando o que o homem vai comer, o que o homem vai beber, onde o homem vai habitar, como que ele vai se relacionar com os animais. E quando o homem é gerado, lá em Gênesis é dito que tudo é dado ao homem, porque a palavra diz que Deus deu ao homem autoridade sobre todas as coisas. Você tem autoridade sobre a tua casa? É claro que sim, porque é a tua casa. Você tem autoridade sobre a tua roupa? É claro que sim, porque é sua roupa. E Deus nos deu este mundo. Você entende isso? É relacionamento. Se você for pegar depois Gênesis 2, alguns vão dizer que Gênesis 2 fala sobre a criação do homem e da mulher. Não. Gênesis 2 fala sobre família. É que a gente muitas vezes não sabe ler a Bíblia, irmãos. Gênesis 2 é um livro, é um capítulo sobre família. E quando você aprende a ler a Bíblia com os olhos de relacionamento, tudo muda. E Gênesis 3? Gênesis 3 também é um capítulo que fala sobre família, essencialmente sobre casamento. Dentro de uma visão de casamento, onde existe um relacionamento, como é que a gente fala, meio que brincando, onde existe um triângulo amoroso, digamos assim. Não estou falando de adultério, eu estou falando aonde tem o homem, tem a mulher, ou seja, tem o marido, tem a esposa, e tem quem mais? E tem Deus. E Deus é um participante ativo
nesse relacionamento. Amém? Para que nós não nos prolonguemos muito, mas só para ficar mais claro, senão talvez você diga, só Gênesis que é relacionamento. Não. Se você for pegar, por exemplo, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, livro de Êxodo escrito por Moisés, você vai ver que nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam, direcionam, regulam, legislam sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. E os outros 6 mandamentos falam sobre o relacionamento com o nosso próximo, dizem respeito ao próximo. Deus ele se move através de relacionamentos. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver um livro de relacionamentos. Se você for pegar o livro de Atos, você vai ver um livro de relacionamentos. 1 Samuel, 2 Samuel, Ruth, Jó. Você pode pegar a Bíblia de cabo a rabo. É um livro de relacionamentos. E eu repito, se você mudar a tua forma de enxergar a Bíblia e entender que a Bíblia é um livro de relacionamentos, a tua forma de lê-la vai mudar. Tá, por que Deus então escreveu um livro de relacionamentos? Porque o objetivo de Deus é que nós nos relacionemos com Ele. Olha bem as palavras de Cristo. Eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Aquele que abrir, eu entrarei e darei a ele salvação. Foi isso que Jesus falou? Não. Eis quem abrir, eu darei a ele arrependimento e perdão. Foi isso que Jesus falou? Também não. Quem abrir, eu darei prosperidade? Não. Quem abrir, eu darei saúde? Não, irmãos. Quem abrir, então eu vou dar minha palavra? Não. Quem abrir, eu entrarei. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. O que é você entrar na casa de alguém que é um local de intimidade? Sentar-se à mesa, se servir do alimento, ceiar junto. O que é isso, irmãos? É relacionamento. É gastar tempo. É investir tempo. É estar junto. O que Jesus estava falando? Eis que estou à porta e bato. Estou batendo na porta do teu coração. Estou batendo na porta da tua vida. Se você se abrir para mim, nós vamos nos relacionar. Jesus olha em determinado momento para os seus discípulos e ele diz: não me chameis mais de Senhor, me chameis de amigos, porque o amigo é aquele que está disposto a entregar a sua própria vida pelos seus amigos. Quando o apóstolo João ele descreve Deus como? Ele fala: Deus é amor. O que é amor? É uma ação de relacionamento. Jesus ainda diz para os seus discípulos: vós sereis conhecidos por muito se amarem. Relacionamento. A Bíblia ela é toda escrita com o propósito de nos conduzir a um processo de relacionamento. Por isso que é um livro de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade quer se relacionar conosco em intimidade. E o caminho para isso é a oração, é a leitura da palavra, é tirar tempo para a meditação, é cantar louvores. Amém? Mas também é quando você é enviado para ajudar alguém. Porque além de Deus desejar que nós nos relacionemos com Ele, Ele quer que nós nos relacionemos também com o nosso próximo. Quando foi dito para Jesus, né, qual que é a parte mais importante da lei, o que Jesus fala? Se você pegar todos os profetas e pegar a lei, você pode resumir em amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é relacionamento, não é idolatria. Aí é que está a diferença, irmãos. Porque idolatria não é relacionamento.
Idolatria é uma adoração distante. Idolatria é quando você adora alguém ou algo que você não pode alcançar porque é demasiadamente grande para isso. Só que Jesus não se colocou demasiadamente grande para ser alcançado por nós. Ele falou: eu quero entrar na tua casa e quero ceiar com você. Eu quero ser teu amigo. Deus é o nosso Pai. Está falando de proximidade, está falando de intimidade. Você entende isso? Amém? E aí depois vem o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí vem a proposta para que nós nos relacionemos com os outros seres humanos, com os demais filhos de Deus, com o nosso próximo. Porque a Bíblia também é um livro de relacionamento para nos ensinar para que nós nos relacionemos uns com os outros. Por isso que logo no início da Bíblia começa a Gênesis, Deus se apresentando para que nós possamos nos relacionar com Ele, e Gênesis no capítulo número 2, do relacionamento de família, para que nós possamos aprender a nos relacionarmos entre nós, seres humanos. Agora nós precisamos ficar muito atentos a essa questão de relacionamento, porque existe um livro na Bíblia chamado Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Salomão foi filho de Davi. Salomão, ele foi conhecido por ser um rei muito sábio. Outros reis, outros líderes de outros países faziam viagens longas para terem tempos de conversa com Salomão, para serem instruídos. Tamanha a sabedoria de Salomão. Salomão ficou conhecido pela sua sabedoria. Sabedoria dessa que provinha de Deus. E ele escreve em Provérbios 30:15 o seguinte, olha só as palavras de Salomão. Ele coloca: a sanguessuga tem duas bocas que dizem mais. Você entendeu isso? A sanguessuga tem duas bocas que dizem mais. O que uma sanguessuga é? É uma parasita. E o que o parasita faz? O parasita, ao invés dele se relacionar de uma forma saudável com os outros, o que ele faz? Ele se alimenta com os outros. Ele se aproxima das pessoas para se alimentar das pessoas, para tirar proveito, para ter ganho somente para si. Agora, infelizmente, muitos seres humanos, muitas pessoas, agem exatamente assim nos seus relacionamentos. É muito comum, por exemplo, você se deparar com pessoas que querem se casar com o seguinte argumento: eu quero me casar para ser feliz. Está certo ou está errado isso, irmãos? Está errado. Por quê? Como é que eu quero entrar em um relacionamento aonde eu estou enxergando uma oportunidade de eu e somente eu me beneficiar? Não, eu quero casar para ser feliz. Se eu casar, vou ser feliz. Quando eu casar, vou ser feliz. Os três argumentos demonstram uma postura semelhante à da sanguessuga, aonde coloca o outro numa posição pesadíssima de tornar essa pessoa feliz. Algumas pessoas talvez digam: não, o propósito do casamento é outro. Eu já ouvi muito isso também, né? O propósito do casamento é você fazer o outro feliz. Claro que não. Porque aí você coloca o outro na posição de parasita. Aí também não é justo. Qual que é o propósito do casamento? O propósito do casamento, nós nos casamos para sermos mais felizes. Para que através do relacionamento, da troca, da comunhão, nós ambos sejamos
mais felizes. Eu preciso entrar no casamento feliz e disposto a compartilhar felicidade. E ao compartilhar, colher felicidade também. Trocar felicidade. O casal precisa entrar com este sentimento. Eu preciso ser feliz antes do casamento e buscar felicidade pré-casamento para derramar parte da minha felicidade e beber parte da felicidade do outro. Onde existe o quê? Uma troca. Você entende isso? E essa é a perspectiva de Deus a respeito de todas as relações humanas, em que haja trocas saudáveis, onde nós entremos para que haja uma contribuição mútua, onde haja aquilo que muitas vezes se fala no meio dos negócios, o famoso ganha-ganha. Todo mundo está ganhando. Muitos relacionamentos neste mundo, eles terminam exatamente porque muitas vezes uma das partes age e tem uma postura de parasita. E muitas vezes isso acontece por falta de orientação, por falta de ensinamento, por uma compreensão errada, por aquilo que aprendeu de forma errônea. Muitas vezes isso é inconsciente. E eu não estou falando só de casamento, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Algumas pessoas têm esse tipo de relacionamento, inclusive com a igreja. A pessoa frequenta uma igreja, mas ela entra ali com uma mentalidade, com um pensamento, com uma forma de enxergar a igreja como se fosse um produto ou um serviço que é prestado, e que a pessoa é uma consumidora. Então ela vai para a igreja para consumir, para receber. Ela se esquece que mesmo na igreja ela precisa se colocar na postura de troca, o ganha-ganha do relacionamento. Você entende isso? Quando as pessoas têm essa postura, comumente o que elas fazem? Começam a exigir muito para si. Querem uma alta qualidade de entrega em relação a si mesmos. Mas de um outro lado, não estão dispostas a servir. Por quê? Se colocaram na posição de sanguessugas. Quem age assim, irmãos, infelizmente, está praticando o parasitismo. Desculpa, o parasitismo. Pronto, tava difícil de ser essa palavra. Está praticando aquilo que nós podemos chamar de parasitismo. Agora, aquele que se doa, esse sim está conectado ao coração de Deus. Esse compreendeu o que é ser cristão de verdade. A essência do cristianismo é relacionamento. Baseado o quê? Baseado no amor. Então, quando nós estamos conectados ao coração de Deus, é aquilo que a palavra diz quando diz que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Quando nós buscamos sermos conforme o coração de Deus, nós sempre vamos optar pelo relacionamento e não pelo parasitismo. O que buscamos em nossos relacionamentos? Oferecer ou receber? Só receber ou só oferecer? Você entende que a gente precisa buscar o equilíbrio? É justo também para os relacionamentos com expectativa de ganho. E de repente estabelecer acordos para que eu ganhe também. É justo? Eu devo fazer isso. Mas eu também tenho obrigação moral, cristã, espiritual, de entrar em relacionamentos para me doar. Responder a essa pergunta, eu estou entrando em relacionamentos só para receber, ou eu também estou entrando em relacionamentos para também oferecer? Responder essa pergunta
é que vai definir se nós vamos ter uma vida frutífera ou não. Se nós estamos caminhando em um processo de maturidade como seres humanos, como cidadãos, como família, como cristãos, se nós estamos caminhando por um processo de maturidade ou não. Nós precisamos então pensarmos nos nossos relacionamentos sobre uma perspectiva bíblica. E a perspectiva bíblica é de autodoação. Amém? O plano de Deus é que recebamos dele para podermos compartilhar com os outros. Todas as vezes que você for na igreja, ou todas as vezes que você entrar aqui no canal do YouTube e receber uma palavra, ao término pense, disso tudo que eu ouvi, que eu fui privilegiado de receber, o que eu posso agora doar? Para quem que eu posso doar? Por isso, comumente eu convido as pessoas a compartilharem os nossos vídeos. Se você veio aqui, entrou, ouviu, você é um privilegiado, a palavra te alcançou. Agora compartilhe. Intensifique teus relacionamentos compartilhando luz, verdade, vida. A palavra que traz ânimo, que transforma, querido. Hoje eu queria orar com você, para que nós possamos pedir ao Senhor um coração doador. Para que nós possamos ter o coração doador como o próprio coração de Cristo. Para que possamos entrar em relacionamentos para receber também, mas com um propósito maior, de doarmos, de nos doarmos. Amém? Você pode orar comigo? Aleluia. Você vai ser reconhecido como um homem conforme o coração de Deus, uma mulher conforme o coração de Deus. E Deus vai te dar uma colheita maravilhosa. Sabe por quê, irmão? Só antes da gente orar rapidamente. A palavra diz que tudo aquilo que nós plantamos, o que acontece? Nós colhemos. Você entende que a Bíblia também é um livro para pessoas que pensam? É um livro também para pessoas inteligentes. Se eu semeio, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Qual que é a promessa? De que eu vou colher. Algumas pessoas podem dizer assim para mim: poxa, mas eu já tive relacionamentos que eu dei, doei, entreguei, e me largaram, e me abandonaram, e me deixaram de lado. Eu sei muito bem do que você está falando. Agora, quem é que está te prometendo a colheita? Foi um cônjuge que você teve? Foi um amigo que você perdeu? Foi alguém que te traiu? Foi um chefe que foi injusto com você? Foi um sócio que te passou a perna? Foi uma amiga que falou mal de você? São essas pessoas que estão te prometendo a colheita? Quem está te prometendo que tudo que você semear você vai colher? Quem está te prometendo, querido? E não é qualquer tipo de colheita, é algo que eu falo aqui quase toda oração. A promessa de Deus é que nós vamos semear e vamos colher a cada 30, a cada 60 e a cada 100. É colher a 30, 60 e 100 por 1. Irmãos, como diziam por aí, isso aqui é um negócio da China. Já ouviu essa terminologia? Andar conforme a palavra de Deus é a coisa mais inteligente que existe. Quem está te prometendo a colheita é Deus. E se fulano não te deu a colheita que você esperava, fique tranquilo. Deus já está provendo a tua colheita no momento certo, segundo Eclesiastes 3. No tempo certo, a tua colheita vai chegar. No tempo determinado por Deus. Ele que sabe de todas as coisas. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. É isso que está escrito na palavra. A vontade dele no momento certo vai te trazer essa colheita prometida por ele. Porque ele te prometeu. Quem está prometendo é Deus.
E quem que é Deus? A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem o quê? Nem filho do homem para que se arrependa. A palavra ainda diz que a palavra, aquilo que sai da boca de Deus, não voltará para ele de forma vazia, mas o quê? Cumprirá o seu propósito. E se ele falou que tem colheita, meu irmão, ele vai dar um jeito, ele vai levantar outra pessoa, ele vai te honrar, mas a colheita prometida você vai vivê-la em nome de Jesus. Não desista dos teus relacionamentos. Não desista de se relacionar. Muitas pessoas dizem que o ser humano é um ser emocional. Eu vou dizer para você, biblicamente, o ser humano, os filhos que Deus gerou, são seres relacionais. Amém? Valorize os teus relacionamentos. Como? Doando-se. Você está lançando sementes. Você vai colher a 30, 60 e a 100 por um. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos dê este coração doador, para que em todos os nossos relacionamentos nós possamos ir ali para suprir, para doar, para entregar, para acrescentar, assim como Jesus fez. Se for possível, aí onde você está, feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Aleluias. Muitos têm perdido bons relacionamentos porque construíram expectativas muito grandes daquilo que iriam receber, da forma como iriam viver por conta daquele relacionamento, das benesses daquela aliança. Não compreenderam que relacionamento é contribuir numa troca de felicidade, é contribuir. A palavra diz: melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro o ajuda a se levantar. Isso que é relacionamento. É uma troca, é uma ajuda, é comunhão, é parceria, é companheirismo. Eu quero pedir para que você abra o teu coração hoje para um renovo nos teus relacionamentos. Em primeiro lugar, um renovo nos teus relacionamentos com Deus. Pai de amor, nós te pedimos, visita os teus filhos agora e traz um renovo no relacionamento destes contigo mesmo, meu Pai. Que possam a partir de hoje se relacionarem contigo de uma nova forma, mas também se relacionarem de uma nova forma com todas as pessoas com quem estas estabelecem um relacionamento, relacionamentos familiares, de amizade, profissionais, relacionamento entre irmãos em Cristo. Muda a forma de se relacionar, meu Deus. Muda a forma de ver as alianças, as amizades, as parcerias, as sociedades. Em nome de Jesus Cristo, dá aos teus filhos um coração doador que semeia, porque a colheita ela está garantida pela tua palavra e pela tua promessa, meu Deus. Eu quero abençoar cada um destes e enviá-los, Senhor, para viverem um tempo de um coração revestido pela doação, preparado para o justo e fiel relacionamento conforme Cristo nos ensinou. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que bom que você ficou conosco até o final. Eu sempre fico muito feliz com aqueles que têm paciência para ouvir toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes, quando ela vem até nós, ela passa por um processo de desconstruir para construir algo novo. Isso às vezes exige um pouco mais de tempo. Nós precisamos ter paciência para que Deus venha e fale, nos trate e cure e opere durante uma ministração. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é compartilhar essa pregação, compartilhar essa palavra, compartilhar essa oração. Tudo isso Deus preparou para nos abençoar. Mas sendo multiplicadores, levando luz, compartilhando a verdade, as boas novas, nós abrimos a porta para sermos abençoados também.
Então faça isso. Coloque nos teus grupos de WhatsApp, coloque nas tuas redes sociais. E a coisa mais importante que eu venho aqui no final para falar com você. Na parte inferior deste vídeo, tem um espaço ali de comentários onde você deve colocar o teu nome e o teu pedido de oração. Faça isso. Nós vamos estar orando por você, pela tua família e pelos teus pedidos. Deus abençoe poderosamente e até amanhã na nossa oração do dia. Deus abençoe.